Testemunho do irmão Billy Paul Branham. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Enquanto vinha ao púlpito, sabia que o irmão John ia cantar esse hino. Eu creio que esse hino significa algo e significou algo para uma pessoa, e essa foi o profeta de Deus para esta era. Eu estou tão contente de poder estar aqui, não como mensageiro para uma mensagem, mas como uma testemunha de uma mensagem. O profeta disse: cada vez que ouvir esse hino, pare por um momento e veja o que Deus tem feito por você em toda a sua vida. E eu penso que se há uma gente que alguma vez deveria estar contente pelo que Deus tem feito por algumas pessoas, somos nós. E eu penso, como estava meditando enquanto estava no escritório antes de entrar aqui, e enquanto ouvia os especiais e os hinos de Sião, enquanto cantavam, eu penso que o Espírito do Senhor já está aqui conosco. E eu penso que Ele vai fazer o que nós necessitamos. Se vocês puderem crer, receberão o que esperam. Vamos cantá-lo uma vez mais, enquanto louvamos. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Inclinamos nossas cabeças. Pai Celestial, Senhor, nossos corações estão cheios de gozo, sentindo Tua presença, Senhor, movendo-se em nosso meio, Senhor. Sabemos que Tu és Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos por tudo que tens feito, tudo o que estás fazendo e tudo o que vais fazer. Ajude-nos, Senhor, nesta noite. Senhor, tem-me pedido para dares um pequeno testemunho. Senhor, me sinto tão insuficiente para me pôr aqui, Senhor. Não sei o que dizer, porém sei que Tu o sabes. Simplesmente me escondendo em Tuas mãos, Senhor. Tu tens sido tão bom comigo, não tenho palavras para expressar. Senhor, o irmão Branham disse que quando chegarmos lá, a eternidade não será suficiente para agradecermos a Ti por Tua sublime graça. Abençoe a cada um. Se houver enfermos, abençoe-nos. Aos desviados, inclusive, se há pessoas que necessitam de Ti, Tu és o grande eu sou. Senhor, enquanto dou um pequeno testemunho das coisas que Tu me tens dado o privilégio de ver, quero que Tu toques nos corações e antes que vejamos a fita, que Tu mostres a eles que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tens vindo a esta geração. Nos tem visitados com um profeta. As palavras que tem falado eram os pensamentos de Deus. Ajude-nos em nossa insuficiência. Tudo o que necessitamos, dar-nos, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos. O Senhor lhe abençoe. Podem se assentar. É um privilégio estar com vocês de novo e ter este tempo de companheirismo. Quantos creis que Ele realmente é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente? Alguém poderia perguntar como o Senhor vai realizar
um programa, e eu posso lhes dizer que não é de nossa incumbência. Eu creio que somente Ele o disse, e será dessa maneira. Eu posso ter um ponto de vista, eu posso estar errado, você pode ter um ponto de vista e pode estar errado. Eu posso dizer uma coisa de uma maneira e outra pessoa pode dizer uma coisa de outra maneira. Porém, você põe a fita do profeta e o diz de uma maneira e assim é. E isso é o que o nosso irmão pregou ontem à noite acerca disso, que estamos seguindo uma só mensagem, com a voz de Deus para nós neste dia. E por certo, quero dizer que desejamos suas orações para conosco. O irmão Brana disse, você pode cantar muito, pode falar muito, pode pregar demasiadamente, pode fazer qualquer coisa em demasia, porém você jamais poderá orar em demasia. O irmão Brana pôs uma vez um cartaz ao lado da igreja, assim como este que está aqui, e dizia o cartaz, uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Mais oração, mais bênçãos receberás. Nada de oração, nada de bênção. Assim sendo, o que você houver feito por este culto hoje é o que você vai receber. Dessa maneira, Deus somente honra a sua palavra. Você sabe, é difícil saber como começar a falar e não quero tomar muito tempo. O irmão Persson, outro dia, gastou somente 25 minutos. O Senhor tem sido bom com todos nós. Ele é bom conosco. Estava ouvindo o hino lá dentro e não pude escutar a letra, porém podia sentir o Espírito de Deus como se movia na plataforma. Outro dia li uma citação e a lerei logo mais. E dizia algo como, Deus é uma realidade. Eu creio que cada um de nós que reclama ser cristão conhece ao Senhor Jesus. Cada pessoa que reclama estar nesta mensagem sabe que o mensageiro da era é o William Mário Brana. O irmão Brana disse, quando a igreja reconhecer o que ela é, ele disse, algo está para suceder, e você pode sentir no ar que está para suceder. Onde quer que você vá, ou pode sentir. Inclusive nas ruas, a pessoa sabe que algo está para suceder. Toda denominação, inclusive, canta o que você tem. Deveríamos ser as pessoas mais agradecidas e felizes de todo mundo. Eu creio que a noiva do Senhor Jesus Cristo está se preparando para ir para casa. E eu penso que já nos momentos finais, e se me permitem, quero ler uma escritura da Bíblia e quero dizer, enquanto buscam, que todos vocês me conhecem, eu não sou um ministro. O irmão Brana disse que eu não o era, porém tenho um testemunho de Jesus Cristo. No livro dos Atos, quando me pediram para dar um testemunho, orei ao Senhor, lhe disse, Senhor, eu sei que tu não me chamaste a pregar, e eu jamais vou fazer uma coisa como essa. Porém, se tu queres que eu dê um testemunho das coisas que tu tens sido tão bom para me deixar ver, me deixe saber se tu queres que dê um testemunho ou não. E se tu o queres, serei uma testemunha tua nesta noite. E ele me abriu
esta escritura e quero lê-la para vocês. Atos capítulo 10, versículo 37 ao 39. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual os andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Quero ler Atos 15, versículo 36. E esta escritura veio a mim outro dia, e quero lê-la. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Por isso estou aqui nesta noite, para visitá-los, para ver como estão. Quero ler para vocês uma citação. Há muitas citações, eu creio que cada uma delas é a palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas interpretam mal estas referências, interpretam de modo errado, as tiram de seu contexto, porém sempre dizem o mesmo se você lê isto como o profeta disse. Uma das minhas favoritas é uma referência pequena, assim, deste porte, e me ajuda muito. Isto é para vocês. Diz: o Senhor Jesus ama a vocês, e Ele deseja que vocês estejam bem, e para mim isso é suficiente. O Senhor nos ama e deseja que estejamos bem, e nos enviou o William Mário Brana para dizer-nos a verdade. Paulo disse: se me segue como sigo a Cristo, chegaremos ao final. Isso não quer dizer que devemos seguir a um homem. Oh, sim, estou seguindo a um homem, pois é um homem que me guiará a Jesus Cristo, porque ele provou pelas Escrituras ser aquele anjo terreno, e se não creio nele, então não creio em nada. Diz que o anjo terreno se poria sobre a terra na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e falaria à noiva, e pela graça de Deus eu sou parte dela, e nos levaria para o céu para receber ao Senhor nos ares, e eu creio nisso com todo o meu coração. Vocês sabem, eu era um garotinho como que da idade deste pequeno que veio aqui na frente, e se por casualidade digo algumas coisas que já tenho dito antes, quero que me perdoe. Porém, na realidade, não sei por onde começar. Porém, começo a pensar. Uma vez, uma pessoa me perguntou: irmão Billy, qual foi o maior milagre que você já viu? Eu disse: o maior milagre que já vi? Comecei a pensar e disse: Senhor, tu tens sido tão bom comigo. Tenho visto ao morto se levantar. Tenho visto os olhos viscosos se tornarem normais. Tenho visto aos mancos e sem braços crescerem o braço normal. Tenho visto as pernas crescerem. Tenho visto os tumores caírem no solo, como na cidade de Esmithport. Uma noite uma mulher trazia um tumor. Não sei se o irmão John estava lá. Uma mulher trazia um tumor tão grande que o sujeitava com um cinto.
devia pesar quase 1 quilo, imagino. Vi ao profeta de Deus pôr as mãos sobre a mulher e vi como o profeta orou e se pôs as mãos sobre a mulher e o tumor caiu e teve que tirar o cinto e segui pensando qual foi o maior milagre que já vi em minha vida. O maior milagre que tenho visto em minha vida foi como o irmão Brana, através do Espírito de Jesus Cristo, pôde manejar cada situação a qual enfrentou. Não importava qual situação fosse, ele sabia exatamente o que fazer. Você sabe, eu às vezes penso, eu enfrento uma situação e me intrigo muito e começo a discutir com um irmão ou com outro, ou algumas vezes na rua, ou às vezes com minha esposa. Vocês sabem como somos todos nós. E você sabe, às vezes a gente começa a se exaltar e se aborrecer e perde o controle da situação. Às vezes a outra pessoa tem um espírito mais forte que a gente e a gente tira de seu controle. O irmão Brana se apresentou ante centenas e milhares de pessoas e sempre dizia: eu tomo todo espírito sob meu controle para a honra e glória de Jesus Cristo. E irmãos, quero lhe dizer, ele não somente o dizia, mas ele o fazia. Era o Espírito de Jesus Cristo trabalhando em nosso irmão. E eu penso que esse foi o maior milagre que já vi. Alguém me perguntou depois, quando foi a primeira vez que viu algo sobrenatural? Lhe disse, eu era um garotinho, meu pai me falava acerca do anjo do Senhor, o que vamos ver no momento mais através do filme. Ele me disse uma vez, Paulo, meu pai me dizia quando o anjo vinha e ele o descrevia para mim muitas vezes. E vocês também vai ouvir a ele mesmo no filme, quando o descreve. E ele sempre me contava, e uma noite estávamos num quartinho, tinha uns cultos, umas reuniões, e estávamos no hotel, e era um hotel muito barato e não havia banheiro no quarto, só havia um lugar como um lavatório. E ele estava ali uma noite e me despertou em meio à noite, e no quarto havia uns livros. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não fui desobediente à visão celestial, cura divina. Era uns livros que estavam ali ao lado da minha cama. E estávamos com o irmão Dom também dormindo no quarto. E ele me despertou à noite e me pôs num travesseiro em meu rosto e me despertou e me disse, filho, eu lhes disse, sim senhor. E ele me disse, Billy, recordas de todas as vezes que tenho te contado acerca do anjo que me disse as coisas e me conta visões? E eu lhes disse, sim papai. Ele me disse, Billy, ele tem me visitado aqui nesta noite. E me disse, Billy, ele está aqui agora mesmo neste quarto. E eu lhe perguntei, Senhor, desejas que Billy e o irmão Donnie te vejam? E o anjo disse, pode despertar somente a Billy. E ele me disse, filho, queres vê-lo, filho? Eu lhe disse, sim, senhor. Eu era como que um rapazinho, assim como o garotinho que está de pé aqui. Eu lhe disse, sim, senhor, sim, papai. E eu pensava nesse momento que ia ver um anjo voando pelo quarto, porém não. E ele me disse,
quando o papai tirar o travesseiro do rosto, você vai vê-lo. Estás preparado, Billy? Eu lhe disse, sim, senhor. Vou tirar o travesseiro e quando tirar o travesseiro, você vai vê-lo. E eu lhe disse, sim, senhor. Irmãos, sou uma testemunha para vocês nesta noite. Quando tirou o travesseiro de meu rosto, ali no quarto havia um homem com cerca de 90 quilos. Estava de pé ali muito eretamente, me olhou nos olhos e me deu muito medo e peguei meu pai pelas calças. E você sabe, quando você tem medo, sempre se pega as calças ou os braços do papai. Aí o medo se vai. E ele me disse, filho, não tenhas medo, ele não vai te fazer mal. E posso lhe dizer, logo essa figura de homem começou a se desvanecer como um vapor e se foi pela janela. Porém, desde esse tempo já não faz nenhuma diferença se estou em Chicago, na Califórnia, África, na Índia ou em qualquer lado. Eu podia ver quando ele se aproximava à plataforma. E ele me disse, assim será sempre, porque Deus te chamou para trabalhar comigo, filho. E eu estou contente com Deus por isto. Sou uma testemunha para vocês, que o que vocês têm escutado pela boca do profeta, eu tenho visto com os meus olhos. Eu creio que ele é o mesmo nesta noite. Eu creio que é o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recordo de uma ocasião em que eu comecei a me afastar do Senhor. Eu não só dizer estas coisas, mas vocês sabem, quero ser honesto com todos vocês. Vocês sabem, meu pai não comprometeu, e se fosse um assunto meu, de Rebeca, de Sara, de José, não importava quem fosse, o irmão Brair, o irmão Paul, quem quer que fosse, ele não comprometia sua mensagem com pessoa alguma. Ele trouxe e pregou uma mensagem, ele a pregou para mim tal como pregou a todas as pessoas. Pode pensar que pregou para mim uma mensagem mais suave. Eu penso que para mim pregou mais duro, porém penso que necessitava dela. Vocês sabem, numa ocasião comecei a apartar-me do Senhor Jesus. Vocês sabem como é a idade da adolescência. Sinto dizer isto, sinto a direção do Senhor para dizê-lo. E agora, quem sabe, alguém necessite disso. Comecei a me separar do Senhor, comecei a pensar que sabia tudo e eu não sabia nada. Você sabe como essa idade, vocês sabem, o profeta diz que os filhos dos pastores são os piores. Quantos filhos de pastores há aqui nesta noite? Levante suas mãos. Sinto por vocês. Porém, sabe por que são tão maus? São tão maus porque se ajuntam com os filhos dos diáconos. Porém, vocês sabem, chegueis a essa fase quando me distanciei do Senhor e quis sair de minha casa e todos esses pensamentos em minha cabeça. Você sabe, quando a gente chega a essa fase, crê saber tudo e não sabe nada. Assim comecei a escorregar um pouco do caminho. Um dia meu pai veio para mim e me disse, filho, quero que me faça um favor. Ele estava fora lavando o carro. Eu lhe disse, sim, senhor, que posso fazer para você? Ele me disse, quer
sair de casa? Ele me disse: você não pode ficar em minha casa fazendo as coisas que está fazendo. Ele me disse: esta casa está dedicada a Jesus Cristo. Ele me disse: servimos a Cristo aqui. Não importa a quão baixo chegues, Billy Paul, ainda que você chegue a cair tão baixo que pessoa alguma fale contigo, ainda assim serás meu filho. Porém terás que seguir o caminho, o mesmo caminho que eu tomei. Ele disse: se Jesus vem, se eu estiver pronto quando Jesus vier e você não estiver, e disse: eu irei com ele e você não. Se você estiver pronto e eu não, você irá com ele. Essa é uma caminhada individual, filho, contigo e Jesus Cristo. E disse: porém, você tem que fazer sua eleição hoje, neste momento. Nunca esquecerei disso. E enquanto ele estava lavando seu carro fora de casa, me disse: filho, quero que me faça um favor. Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: levante as mãos. Levantei as mãos assim e me disse: olha para umas das mãos para onde está apontando. E olhei para trás e formava na sombra uma cruz. Ele sabia como fazer as coisas. Você sabe. Ele me disse: olha, Billy. E me disse: olha num braço. Esse caminho leva para o Calvário. E esse outro caminho, ao outro lado, leva ao inferno. E me disse: agora, neste momento, você tem que fazer sua decisão. Porém eu quero que saiba que tenho te reclamado já, para que vás ao céu. Pela graça de Deus, você estará lá, filho. E me disse: porém, se decidir ir por este outro caminho, há uma só maneira pela qual poderás ir ao céu. Será voltar pelo mesmo caminho, porque sei que ao final do caminho chegarás aqui. E vocês sabem, tomei minha decisão e comecei a me escorregar e fui morar com a minha avó. Comecei a fazer coisas que não deveria haver feito. E quando fiz, coisas começaram a suceder. Meu pai foi a uma viagem e comecei a morar com a minha avó e adoeci com uma complicação em meu estômago. E logo um dia, quando fui visitar meu tio, tive um ataque e caí no chão. E quando caí, desmaiei. Quando voltei a mim, estava no hospital. Eu era um garoto, tinha 16 anos. Quando estava no hospital, estava ali na cama e estava morrendo. E tinha uma úlcera, e essa úlcera havia perfurados as paredes de meu estômago. E o médico veio e disse: temos que operá-lo, e é complicado. Assim sendo, quero que assine este papel. Minha avó disse: eu não vou assinar até que o pai deste rapaz esteja aqui. E me disse: se não assinar, não podemos operá-lo e pode morrer. Tentaram por muitos dias encontrar meu pai, mas não o encontraram. Você sabe o que é estar sofrendo de costas no hospital. Como pregou os irmãos outro dia, às vezes Deus tem que te dar um bofetão para que caias de costas, para que você possa olhar para o céu. E disse: Senhor, eu estou consciente do que tenho feito, e as coisas que fiz começaram a vir à minha mente. E enquanto estava ali, pensava que desejava ver meu pai, porém não havia nenhum pai a qual pudesse me agarrar. E pensava: se papai estivesse aqui, oraria por mim e ficaria imediatamente bem. Porém não podia, papai não estava ali.
E vieram e me disseram: Billy, vão te operar amanhã. Jamais esquecereis aquela noite que me prepararam antes da operação. Logo amanheceu e estava ali na cama pela manhã antes da operação, 1 hora antes da operação. Jamais vou me esquecer daquele momento. Quase ao amanhecer, uma mão tocou ao meu ombro e ali de pé estava papai. Eu olhei a meu pai e disse: as coisas vão ficar bem agora. E ele me tocou no ombro e me disse: o caminho de um transgressor é duro. Com aquelas palavras, já podia me operar sem dar nenhuma anestesia. Ele me disse: filho, o que aconteceu? Comecei a contar-lhe as complicações e me disse: filho, eu estava nas montanhas do Colorado de férias e disse: recordas do anjo que te mostrei aquela ocasião no hotel? Eu lhe disse: sim, senhor, me recordo dele. Ele me disse: me apareceu lá nas montanhas do Colorado e me disse: vá ver Billy, ele necessita de ti. Desci das montanhas e disse à minha esposa: tenho que ir ver Billy, ele necessita de mim, tem problemas. E me disse: Billy, conduzimos para cá sem parar. E naquele momento o médico entrou no quarto e lhe disse: irmão Brana, me alegro que esteja aqui. O moço tem este problema e este outro. E começou a lhes contar. Lhe disse: vamos ter que operá-lo e não me agrada ter que fazê-lo. É um moço tão jovem, 16 anos. Lhe disse: irmão Brana, vamos ter que operá-lo, senão a úlcera vai matá-lo. O irmão Brana disse ao médico: antes que faça isto, perdoe-me, irmãos, estou chorando e não quero fazê-lo. Ele deu a volta e pediu 1 minuto, falou comigo e me disse: filho, o caminho de um transgressor é duro. Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: Paulo. Eu lhe disse: papai, ore por mim. Ele me disse: Paulo, você se distanciou do Senhor. Você se recorda quando estava lavando o carro? Eu lhe disse: sim, senhor. Me disse: filho, você está pronto agora para voltar pelo caminho pelo qual você foi? Eu lhe disse: sim, senhor, papai. Eu disse: papai, ore por mim. Então ele me disse: não posso orar por você. Eu não cometi nenhum pecado. Foi você quem cometeu pecado. Assim sendo, faça você a oração. Logo comecei a orar e meu pai começou a orar comigo e disse: Senhor, Billy está voltando pelo caminho hoje e estou seguro, Senhor, que se o examinarem de novo, vamos encontrar que tudo está bem. Me examinaram e encontraram que não tinha nada e sarei de minha úlcera. O médico encontrou que já não sangrava a úlcera em meu estômago e me enviaram para casa. E, irmãos, agora não tenho nenhuma complicação em meu estômago. Posso comer qualquer coisa que queira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu coração quer dizer um par de coisas mais, para que vocês vejam que às vezes fazemos coisas que não queremos fazer. Fazemos coisas e não pensamos que as fazemos com certa intenção. Eu não quero dizer isto para ferir a ninguém e quero dizer algo. Não quero dizê-lo, porém, você tem que ter cuidado com as coisas que dizem. Alguém pode dizer: o irmão Brana disse isto, porém eu não creio. Jamais diga isso.
Alguém pode dizer, o irmão Brana cometeu um erro. Jamais diga isso. Simplesmente diga, não entendo o que disse. Porém, se o irmão Brana o disse, chegará a suceder. Eu quero lhes contar. Uma vez estava com o irmão Bordes. Muitos de vocês conhecem o irmão Bordes. Estávamos em São José, Califórnia, e agora jamais vou lhe esquecer disto. Enquanto viver, estávamos ali em São José, Califórnia, e foi a primeira vez que vi a meu pai com uma peruca. Oh, sinto, não era São José, foi em Bocasia, Califórnia, e penso que foi Bocasia ou São José, uma das duas cidades. Começamos a íamos servir o jantar antes da reunião da noite. Agora quero dizer isto a vocês. Quero lhes dizer, irmãos, eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros, porém quero ser uma testemunha para vocês nesta noite de que ele não somente pregou uma mensagem, senão o que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. Essa noite vi a meu pai pela primeira vez com sua peruquinha. Jamais o havia visto antes com isso. Porém, quero lhe mostrar quão fácil é fazer a Deus sentir mal. Quero lhes contar que não tinha certos privilégios por ser seu filho. Não havia diferença. Tenho dito que Deus tem me abençoado. Ele me tem feito um filho de Deus e também me permitiu ter o privilégio de ser filho de um profeta. Me permitiu ser um irmão do profeta. Penso que sou o homem mais abençoado do mundo. Meu pai vinha caminhando com sua peruquinha e eu vi a meu pai. E quero lhes dizer, irmãos, eu não quis dizer nada errado, não. Eu não quis fazê-lo em meu coração, não senti nada errado. Olhei a meu pai e comecei a rir e lhe disse, pai, o senhor vai ao culto com essa peruca? E ele me disse, sim, Paul, vou com a peruca à igreja. Ele disse, papai, se o senhor vai com essa peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir com ela ao culto. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão, porque eu sabia em meu coração que não disse aquilo com um espírito mau. Então meu pai me disse, filho, Billy, vá comer com o irmão Bordes. Eu não vou comer, não tenho fome. E assim era meu pai, irmão. Vocês o conheceram. Os que o conheceram, me dei conta imediatamente que havia feito algo errado. Naquele momento, fomos comer, contei ao irmão Bordes, e ele me disse, não se preocupe, seu pai te entende. Eu disse, sim, porém fiz algo errado. Lhe disse, irmão Roy, eu sei que não devia haver dito isso. Ele me disse, não se preocupe, seu pai não vai pôr atenção a isto. Ele me disse, seu pai não prestou atenção no que você disse. Porém, não pude comer naquela noite. Assim fui para o quarto sem comer, comi e fui ao quarto de meu pai, Golper. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem o que estou dizendo. Meu pai estava ali assentado estudando a Bíblia e me disse, entra, Paul, e me perguntou como estava o jantar. Esteve bom? Ou eu me senti enfermo? Vocês sabem, eu sabia que havia feito algo mal. Ele disse, não, papai, não desfrutei da comida, não pude saboreá-la. Ele me disse, estava ruim? Ele disse, não,
A comida estava boa, papai, porém queria vir aqui, quero me desculpar contigo. Ele me disse: por que você quer se desculpar, filho? Pelo que disse de tua peruca, papai. Papai, não quis dizer aquilo, não quis te ferir, papai. E ele me disse: filho, senta-te. Oh, quando ele me disse: senta-te, eu sabia que estava em problemas. Ele me disse: senta-te no minuto, filho. Eu lhe disse: sim, Senhor. Ele me disse: Paul, você crê que pode ferir a papai com as suas palavras? Eu lhe disse: sim, Senhor. Eu creio que o fiz, papai. Ele me disse: não, você não pôde ferir a papai. Ele me disse: porém, Paul, você não sabe o que há dentro de mim. Oh, Senhor meu. Ele me disse: o que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Se houvesse sido você ou quem quer que seja que houvesse dito isso, ele disse: você sabe o que isso representa. E logo meu pai me disse: Billy, você se recorda da ocasião em que um diácono de nossa igreja, agora pense bem nisto, me disse: você se recorda da ocasião que um diácono em Jeffersonville se aproximou de mim? Eu lhe disse: sim, Senhor. Você se recorda da ocasião em que eu preguei e estava eu lendo minha Bíblia no púlpito? Você se lembra, Billy, quando estavas eu lendo e não pude ler bem? Assim sendo, peguei os óculos de meu bolso e os coloquei para ler? E eu disse: sim, papai, recordo dessa ocasião. Você se recorda dessa ocasião? Me disse. Depois, quando saímos da reunião e um diácono da igreja se aproximou? Você se lembra quando você me tirou do culto para me levar para casa depois da pregação e o diácono se aproximou e começou a me criticar? Eu lhe disse: sim, Senhor. Você se lembra que o diácono me disse: irmão Brana, me envergonho de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. E você se lembra, Billy, que eu lhe disse: irmão, é que não conseguia ler bem a escritura. E o diácono, você se lembra, Billy, que me disse: irmão Brana, você vai ter que ter mais fé para poder ler a escritura. E logo, se lembra, Billy, você me levou ao carro e me levou para casa. E irmão, eu quero lhe dizer, esse diácono talvez não o fez com alguma má intenção. E me disse: Billy, você se recorda como me senti nesse momento? E eu quis ir rapidamente para casa. Se recorda nessa ocasião quando íamos ao carro e eu te disse: Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono. Eu lhe disse: sim, Senhor, me recordo. E ele me seguiu, me perguntando: Billy, você se recorda do que aconteceu com esse diácono? Eu disse: sim, papai, o enterramos 6 dias depois disso. E meu pai continuou dizendo: Billy, eu sei que você não quis dizer isso, porém eu quis me afastar de vocês antes que você continuasse dizendo outra coisa. Você se lembra de Eliseu? Continuou dizendo: quando Eliseu desceu do monte e vários garotos começaram a fazer críticas por causa da sua calvície. E recordas do que disse Eliseu? Aquilo não foi Eliseu quem falou, mas o Espírito que estava dentro dele. E ele me disse: Billy Paul, não faça essas coisas mais. Não faça nunca
uma coisa dessa de novo. Esse é meu testemunho que quero dar a vocês nesta noite. Não diga nunca nada errado, a não ser o que disse o profeta nas fitas. Se não entende, diga: Senhor, é tua palavra e eu creio nela tal como disse o profeta. Ó irmãos, vocês não sabem como me senti essa noite, quando ele subiu ao púlpito com a sua peruquinha e pregou: casamento e divórcio. Nesse momento me dei conta do que significava a peruquinha, a autoridade. Meu pai naquela noite me disse: Billy, não te esqueças nunca deste dia em que a graça de Deus te permite continuar vivendo. Irmãos, somos uma gente privilegiada. Não quero dizer isto para feri-los ou para golpeá-los, mas para dizer-lhes que eu cometi um erro e você não cometa o mesmo erro. Fique com a palavra e agarre-se a ela, e Deus a trará a acontecimento, porque Ele não pode falhar. Numa ocasião em nossa igreja, um irmão veio ao irmão Brana, um dos irmãos da igreja, um de nossos próprios irmãos na igreja, veio conversar com o irmão Brana. Ele disse: irmão Brana, que posso fazer acerca do controle de natalidade? Agora, eu estou dando um testemunho a vocês. E o irmão Brana sempre via as pessoas numa entrevista privada acerca destas coisas. O irmão Brana lhe perguntou: qual é o seu problema, irmão? O irmão contou qual era o problema. O irmão Brana lhe respondeu: faça isto, irmão. O irmão lhe disse: obrigado, irmão Brana. O irmão se foi e logo entrou o irmão seguinte à entrevista, e logo veio outro irmão e lhe falou também: irmão Brana, que posso fazer com o controle de natalidade? O irmão Brana perguntou ao outro irmão: qual é o seu problema, irmão? Irmão Brana, este é meu problema. O irmão Brana disse: não faça isto. Eu pensei: ó Senhor, eu pensei, eu não entendo isto. Disse a um irmão que eu praticasse e ao outro que não fizesse o mesmo. E depois me senti confuso e lhe perguntei: papai, me sentia confundido e perguntei a meu pai: por que o senhor disse a este irmão? Eu conhecia os dois irmãos. Por que disse a este irmão que o praticasse e ao outro irmão que não o fizesse? E meu pai me disse: o irmão tal e tal estava mentindo. Veja, não faça isto a um profeta. Não façais dano a meus ungidos, nem toqueis em meus profetas. Por isso o profeta via os irmãos em privado com respeito a estas coisas. Eu sei que há muita gente que põe interpretação ao que disse o profeta. Porém, simplesmente diga o que ele disse. Somente diga o que ele disse e sucederá como ele o disse. Um irmão veio outra vez conversar com o irmão Brana. Lhe disse: Deus me enviou a pregar, irmão Brana. Ele disse: eu sei que você é um profeta de Deus. Não parece isso com uma aproximação correta a um servo de Deus? Ele disse: eu sei que você é um profeta de Deus e venho lhe dizer que Deus me enviou a pregar na África. E venho a você perguntar que é o que devo fazer com respeito à minha viagem. O irmão Brana lhe perguntou: Deus te enviou a pregar na África? E o irmão lhe respondeu: sim, Senhor, ele me enviou. E continuou lhe dizendo:
Eu não deixarei que nada me detenha, irmão. Quando o irmão se foi da entrevista, parecia muito bem e muito alegre. E quando saiu da sala, meu pai deu a volta e me disse: este foi o maior erro que este irmão cometeu em sua vida. Eu pensei: não posso entender isto. E eu lhe disse: papai, por que não disse isto para ele então? Ele veio te perguntar o que fazer? Ele me disse: não, Paulo, ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me contar. Ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me informar sua decisão. E em 5 ou 6 já estava fora de seu chamamento, que ele dizia que Deus lhe havia mandado. Por quê? Vem, é sua aproximação, da maneira como você se aproxima a um servo de Deus. Essa é a maneira em que você se aproxima de Jesus Cristo. E eu creio que qualquer que seja a necessidade que você tiver, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.